Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André. Hoje nós vamos trazer dois assuntos filosóficos. Vamos refletir em torno da endogeneidade e vamos descolonizar ou levar uma perspectiva descolonizadora aos nossos ouvintes, estudantes, colegas e outros que vão pregando erradamente dos conceitos há anos. Há anos nós vamos notando estudantes, professores, mestres, PhDs e outros crescendo numa vivência cristã e outros mesmo em religiões endógenas, movimentos messiânicos. Estes movimentos messiânicos sofreram um processo de aculturação e nós vamos notar que movimentos como o quimbanguismo, como o ngocoísmo e outros como o tocuísmo passaram a ter uma visão cristã, ou seja, africanizaram o cristianismo até certo ponto, porém a matriz continua a ser europeia. Na Igreja Católica, também esta igreja estando em África, e aqui para o caso de Angola, vamos tomar como exemplo, sofreu um processo de, digamos, adaptação. Adaptou-se a alguns aspectos da cultura africana. Tanto é assim que nós vamos notar, e nós que crescemos na igreja temos essa noção de que há hinos em Quimbundo, há hinos em Umbundo, há hinos em Kikongo, e estes hinos vão quase que transformar ou africanizar o cristianismo. E um dos grandes problemas que nós chamamos aqui a conversa é o caso do termo Nzambi. Vamos ver as versões dos hinos, vamos ver as mamães a rezarem, os jovens a rezarem, e estes vão dizendo em português Deus, e quando for para fazer oração numa língua, por exemplo, como Quimbundo, vão dizer Nzambi. E confunde-se aqui, tenta-se dar a ideia do Deus ocidental ao elemento supremo divino africano. Comete aqui um erro epistemológico. Este erro epistemológico por quê? Porque as religiões, as culturas africanas endógenas têm uma visão específica, têm uma epistemologia diferente da epistemologia das culturas ocidentais. Daí que, se a ideia de Deus cristã remete para um pensamento voltado para um ente personificado, um ente ser possível com marcas humanas,
ou seja, ele é produto da humanidade, ele é produto, ele surge depois do homem, que o Sapiens. Este vai olhar para a ideia de Deus, como disse. Essa ideia de Deus é o Deus, como se diz, ocidental, Deus personificado. E aí vai aparecer aquela estrutura de Pai, Filho, Espírito Santo, a dita Trindade. Esta Trindade tem um elemento que é mais ou menos ligado à visão do divino em África. E aqui tomamos como exemplo a Angola, os povos Ovimbundo. Os povos, podemos tomar como exemplo os povos Ovimbundo, mas aqui vamos tomar, como diz aí a nossa palavra, tomamos como exemplo os povos Ambundo, que de Nzambi, Kimbundo. Para os Ovimbundo teríamos a ideia de suco, para os Oshikwanyama teríamos a ideia de calunga. E esta força é como uma energia. Então, tentando fazer um dialogismo com o cristianismo, a ideia de Nzambi remete para a ideia do Espírito Santo. Esta ideia do Espírito Santo, só que no cristianismo existe um Deus que é personificado, existe um Filho que é Jesus Cristo, e este agem com o poder que é o Espírito Santo. Mas na vertente africana do divino não há nem pai nem filho, existe simplesmente o espírito, a energia que controla o cosmo. Esta energia controla o cosmo, esta energia move os seres vivos, esta energia está aí com as pessoas. Auxilia quando as pessoas são boas e também vai ter grande impacto na vida, aquilo que cientificamente às vezes se entende como determinismo das pessoas. Essa energia simplesmente dita Nzambi é, na verdade, Nzambi Ampungu, já é uma energia. Para o cristianismo seria o Espírito Santo. Resumindo esta parte da comunicação, que nós não queremos que fosse longa, porque trata-se de um processo de descolonização, nós não podemos tentar, quando África, como foi o caso de Kimpavita a Santo Antônio de Mbanza, Congo, forjou uma africanização que para nós é congolização do cristianismo, e daí então surgir elementos endógenos de matriz espiritual africana que vão se unir aos elementos cristãos. Tanto é que ela tinha, por exemplo, aquilo que chamamos de Isungi, que é algo quase que inexplicável, que ela, depois de passar um processo, um tempo doente, quase que morta, recupera, graças a Nzambi Ampungu, essa energia, e ela vai depois ter alguns momentos de desfalecimento ou transmutação espiritual, e vai associar como estava a passar por um processo de
aquilo que nós, no campo da filosofia, chamamos de colonização cognitiva, vai associar este processo a Santo Antônio. Dizia ele que ia para o céu e que depois voltava e recebia mensagens de Santo Antônio, o santo do cristianismo. Quando na verdade acontecia um processo de transmutação, aquilo que no saber endógeno chamaríamos de isunge, ou seja, algo quase inexplicável. Esta comunicação visa então transmitir, numa primeira parte, essa ideia de que quando nós tentamos traduzir Deus, o Deus cristão, Yahvé, ou para muitos Jesus, estamos a cometer um erro epistemológico. Este erro epistemológico resulta também de um processo de colonização cognitiva. E, como poucos devem saber, a colonização cognitiva remete para a essência do ser, ou seja, a tentativa de mudança, sem dizer, do modus operandi do ser. Isso é muito grave. Ou seja, numa primeira fase África, aqui aconteceu uma colonização, digamos, só geográfica. Depois surgiu um processo de colonização cultural, passar aquela mensagem que a cultura africana não é boa, que era preciso ser civilizado. E um terceiro processo é este muito grave que vai acontecendo até os nossos dias, que é o processo de colonização cognitiva. Este processo vai acabar por deixar, ou já vai acabando por deixar as pessoas quase que sem essência. Temos africanos sem essência. Nem são híbridos, nem são europeus, nem são africanos. Estão sem essência, nus. Então é preciso nós termos essa noção. A ideia de Deus em África não remete para a pessoa, como no cristianismo, Deus Pai Todo-Poderoso. Não. A ideia de Deus é que é uma energia. Nzambi-Ampungu. E esta energia gere as forças do universo, as forças do cosmos, e vai influenciar na vida dos seres. Esperamos que esteja claro. O que é que você que está a ver a nossa comunicação pensa em torno desta abordagem? Afirmamos que Nzambi não é Deus. Resumimos que, tentando fazer um dialogismo com o cristianismo, a ideia do divino em África, Nzambi-Ampungu, Suku, Kalunga, vai remeter para aquela que no cristianismo aparece em terceiro lugar, que é a figura do Espírito Santo. Que na verdade o Espírito Santo é aquela força, é o poder, mas que é remetido ao terceiro lugar na Trindade cristã. Comente aí o que é que você pensa, deixe o seu parecer. Vamos partir para uma outra descolonização. Confesso que ando cansado quando escuto mestres, doutores, licenciados e o povo em geral a dizer os escravos foram para o Brasil. Isso resulta também de um processo de colonização cognitiva.
Pois que não é normal uma pessoa, ser tida como escrava. Ninguém nasce escravo. Vamos resumir isso. Ninguém nasce escravo. O que acontece é que africanos, índios e alguns povos lá da Ásia foram colocados num processo de escravização. Esse processo de escravização, ou seja, remete para a ideia de alguém que nasce livre, independente, ser coisificado, e depois de ser coisificado, este vai passar a ser uma mercadoria, um instrumento de trabalho. Fique claro. Paremos de ser cognitivamente colonizados. É preciso refletir dialeticamente. É preciso usar o saber endógeno. Ser ficcionado por este saber endógeno. Porque muitos já estão sem essência. Nunca existiu escravos. Existiu e existe até agora escravizados. Pessoas livres que acabam por, devido às necessidades e o orgulho, acabam por ser colocadas num processo de escravização. É isto. Espero que tenham gostado da comunicação. Sigam-me nas redes sociais, no YouTube, Cultura e Literaturas João Fernando André. Até a próxima comunicação.